Ana Laura PLS2. Ana Laura PLS2 disse que é minha fã em todas as cores. Olha aí, ó. É uma fã colorida. Tá? Pediu beijo, ó. Beijão, Ana Laura, pra você. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, tá? E vamos à dúvida da Ana Laura, que diz assim: uma dúvida interessante, hein? Uma escola literária que não tem base religiosa sempre busca a cultura clássica? Eu tinha parado para pensar sobre isso, eu estava dando uma olhadinha aqui agora antes da aula começar, até parei para pensar um pouco, falei, caramba, que pergunta diferente, parabéns, Ana Laura. E, na verdade, não, tá? Vamos lá, vou voltar à pergunta, hein? Uma escola literária que não tem base religiosa sempre busca a cultura clássica? Primeira coisa, Aninha, depende da base religiosa, né? Porque, por exemplo, a arte clássica, ela costuma dialogar muito com o universo da antiguidade clássica, tá? E lá existia uma religião? Sim, existia uma religião lá na civilização greco-romana, só que uma religião diferente da cristã. Era uma religião politeísta, ou seja, uma crença em vários deuses, né? Os famosos deuses da mitologia grega, beleza? Então, quando você fala que base religiosa, a gente primeiro precisa pontuar melhor que base religiosa é essa, tá? Porque o arcadismo segue um modelo de arte clássica, mas dialoga com a cultura pagã, dialoga com as crenças pagãs lá da civilização greco-romana, não dialoga com a base religiosa cristã, beleza? E o próprio barroco, por exemplo, que é impregnado, né, de influências da cultura cristã, tem uma estrutura clássica, né? A poesia barroca, ela ainda reflete características formais do Renascimento, do classicismo. Por exemplo, muitos poemas barrocos são estruturados em formato de soneto, que é uma forma poética clássica, beleza? Então, não dá para fazermos essa afirmação aqui não, tá? E aí vou dar um exemplo mais cabal ainda, o modernismo, né? O modernismo, ele não segue nenhuma base religiosa, pelo menos o modernismo da primeira fase, né? O modernismo da segunda fase a gente até encontra um movimento religioso por meio de alguns escritores, mas o modernismo da primeira fase não. O modernismo da primeira fase é um movimento de ruptura estética, né? Não segue nenhuma base religiosa, não explora essa temática e de forma alguma dialoga com a tradição clássica. Muito pelo contrário, né? Mete o sarrafo nessa tradição. Por meio dos versos livres, por meio dos versos brancos, por meio de um vocabulário mais coloquial, mais informal, por meio de termos apoéticos, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com a arte clássica. E também não segue nenhuma base religiosa, beleza? Então não dá para afirmarmos isso não, tá bom? Belezinha? Ok? O que a gente percebe muito ao longo da história da arte é exatamente uma alternância entre a valorização da cultura clássica e a valorização da cultura cristã, tá? Eu costumo dizer que os dois pilares da cultura ocidental são a Antiguidade Clássica, a civilização greco-romana e Idade Média. Muito do que a gente estudou ao longo do ano, por meio dos estilos de época, ora, né, recorria à Antiguidade Clássica, ora recorria à Idade Média. Inclusive, eu vou traçar esse panorama da história da arte com vocês no dia do aulão. Tá? No dia do aulão, eu vou fazer uma mega revisão com vocês, na hora que eu entrar em cena, né? Se eu não me engano, meu horário está marcado para 12h30, eu acho, não é certo isso ainda não, tá? Eu acho que vai ser esse horário, a minha entrada aqui no aulão. E aí a gente vai fazer uma mega revisão, lá da Antiguidade Clássica até o modernismo, até o século XX, beleza? E aí vocês vão ver como, ora, os artistas recorrem, né, a esse período da Antiguidade Clássica, buscando seus princípios, seus valores, suas influências, ora recorre ao período da Idade Média, recorrendo aos valores, princípios, né, tendências daquele período. Beleza? Então, é por aí, tá? Tá bom? A gente vai fazer isso no aulão, aguardem que vai ser uma mega revisão, vai ser um ano inteiro em 40 minutos, tá bom? Sanada a dúvida, Aninha? Beijão mais uma vez.